Ei, Camila, tudo bem? Ei, Marisa, tudo bem? E você? Tudo jóia, uma boa noite, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Boa noite, pessoal. Espero que o nosso bate-papo aqui seja bem bacana, bem interessante aí. Ah, tenho certeza que vai ser sim. Vamos começar, Camila, para a gente poder ir batendo esse papo. Pedro, um prazer. Flaviane, um prazer vocês estarem aqui conosco. Marta, quanta saudade, né? Que bom que vocês estão aqui. Érica, olha que legal a Érica. Então vamos lá, vamos começar. Vou me apresentar para as pessoas que não me conhecem. Meu nome é Marisa Santiago. Eu comecei na clínica, na Cognitiva, Centro de Terapia, junto com a Renata. Nós éramos sócias. E quando eu fui para os clubes, eu saí da sociedade e a Renata continua com toda a sua competência, mantendo a clínica, e eu de vez em quando venho aqui atender alguns atletas e tudo, e atender algumas pessoas aqui na clínica, continuo ainda fazendo parte da equipe. E é um prazer estar aqui hoje. Eu sou psicóloga do esporte, né? Sou psicóloga também cognitiva comportamental, especialista em terapia cognitiva comportamental, mestre em ciências do esporte, psicóloga pela Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte. Hoje em dia estou no Clube Atlético Mineiro, na base do Clube Atlético Mineiro, e também atendendo pacientes e atletas no consultório. Camila, nossa convidada. Camila trabalhou comigo muitos anos no Minas Tênis Clube, né? É especialista em psicologia do esporte, também especialista em neuropsicologia. Se eu estiver errada, Camila, por favor, me fale, tá? Trabalhou muitos anos, então tá aí muitos anos no esporte e foi psicóloga do Cruzeiro Esporte Clube, meu adversário, né, Camila? Mas psicóloga há muitos anos lá também. E pode se apresentar também, Camila. Pode falar se eu esqueci alguma coisa, por favor. Hoje em dia atende muitos atletas no consultório também. Não, você falou tudo aí, né, Mar? Então, boa noite de novo aí, algumas pessoas, a Marcela, minha cunhada, a Flaviane, o Pedro, o Michael também, eu vi que entrou aí. Então, como a Marisa disse, eu sou psicóloga, né, especialista em psicologia do esporte e neuropsicologia. Trabalho com esporte há muito tempo, mas também trabalho no consultório, na clínica, né, com o público aí, é, vamos dizer assim, não atletas, né, Marisa? E aí tenho, né, alguns anos aí de experiência no esporte, como a Marisa falou, a gente trabalhou junto lá no Minas, depois no Cruzeiro, e então temos uma jornada aí, Juntas nós né? não trabalhamos no Cruzeiro, não, Camila. Nós fomos adversários. Pois é, ainda bem que foi pouco tempo, né? Que uma de um lado, Isso. outra do outro. Sim, sim. Bem, e hoje a gente escolheu um tema que é sobre a perfeição, porque a gente sabe a dificuldade que os nossos atletas, que os nossos jovens, e também a gente percebe no dia a dia do consultório a dificuldade que nós temos em lidar com os erros. Né? O tanto que a sociedade cobra dessas pessoas não da gente, que a gente seja perfeito, né? Ai, que bom, Marcelo, que o som tá bom, que ótimo. Então, assim, é muito legal a gente entender o quanto a gente se exige, né, de ser perfeitos o tempo todo, o tanto que a sociedade cobra que a gente seja perfeito. A gente tem que ter filhos perfeitos, família perfeita, saúde perfeita, a gente tem que estar fisicamente perfeito, a gente tem que ser um excelente profissional, a gente tem que ser um profissional perfeito. Então, quer dizer, ufa, né? Ou seja, ufa, não é possível que o tempo todo a gente tenha essa cobrança da sociedade em cima de que o tempo todo a gente tem que fazer tudo perfeito. Por que que então, de vez em quando, a gente não pode errar? E quando a gente erra, por que que a gente não se cobra tanto, né? A gente se cobra tanto em errar. Então, assim, a ideia é, o que é perfeição? Né? E se eu for lá no dicionário, vai falar comigo assim: a qualidade a ser realizado ou concluído sem falhas. Poxa,
A gente não pode ter falhas mais, né? E não é só numa coisa específica, a gente não pode ter falhas em nada, em lugar nenhum, né? Em nenhum ambiente da nossa vida a gente não se permite. Chega de noite, você está morto, de tão cansado que você ficou, que o tempo todo você tem que ser perfeito. Então, a necessidade de sermos perfeitos acaba nos limitando de diversas maneiras, porque a gente acaba cobrando o tempo todo sobre isso, né? Então, assim, quando nos reprimimos por medo, muitas vezes, de não sermos bons o bastante, né? Ou de sermos rejeitados, empurramos nossos sonhos, muitas vezes, para debaixo do tapete e estreitamos nossos horizontes, né? A gente coloca, fica bem assim, e junto com ele a chance de sermos felizes. Não é isso, Camila? E a gente não pode, nós não podemos mais desistir antes mesmo de tentar, não é isso? É isso mesmo. Ó, Marisa, tá dando um abraço também pro Rodrigo Basílio, que tá aí, que foi meu atleta lá no Cruzeiro, um goleiro que, assim, ó, é ótimo talento, tenho certeza que vai longe. Então, eu acho que é importante mesmo a gente discutir isso, né? A sociedade cada vez mais, como você disse, pede, né? Exige a perfeição e a gente vê a grande dificuldade das pessoas em lidar com os erros e a gente vê isso, né? Eu acho que as gerações recentes são mais cobradas dessa perfeição, então a gente vê hoje os jovens com uma dificuldade muito grande de lidar com o erro, que fica parecendo mesmo assim, a gente não pode errar, né? Tem que ser o tempo todo perfeito. E a gente sabe que, assim, na verdade, eu costumo dizer para os atletas assim, o sucesso, ele é resultado de uma quantidade enorme de erros. Porque é a partir das nossas falhas, dos nossos erros, que a gente vai aprendendo caminhos para chegar no sucesso, para chegar na coisa certa, né? Então, e a gente traz, né, Marisa, a gente já vê hoje essa questão do perfeccionismo e das pessoas buscando, né, sempre a perfeição e dessa dificuldade de lidar com as falhas, a gente já vê que, assim, a gente tem algumas consequências que, né, não saudáveis, aí muito pelo contrário, afetando a saúde mental das pessoas, dos jovens, né? A gente vê uma taxa de depressão crescente aí nos jovens, uma taxa de síndrome da ansiedade também, assim, assustadora, né? A gente vê isso muito no consultório, como que chegam os jovens pra gente com transtorno de ansiedade, né? E a gente vê que é muito a partir disso, dessa dificuldade de errar e continuar o caminho, né? Buscando ali o melhor para a gente, né? A questão é que hoje em dia eu acho que a sociedade cobra tanto que sejamos perfeitos o tempo todo, que os nossos filhos, os jovens hoje em dia já vêm com essa ideia de que tem que fazer tudo perfeito, né? Ou seja, desde pequenininho os meninos têm que fazer tudo perfeito, os meninos não se permitem mais errar, né? E antigamente, que eu falo, e aí tem uma questão, outra questão muito importante, que antigamente a gente era mais estimulado a ser corajosos, né? Pular muro, correr, pique na rua. Hoje em dia os meninos não vão para a rua, e ainda mais agora em momento de pandemia. Então eles ficam em casa, certo? E coitados me quando vão para o computador, que também acha ruim, né? Então é tudo muito ruim, eles o tempo todo têm que fazer tudo perfeito, né? Deixa a criança ser criança para que ela aprenda com os erros, para que ela saiba que se eu não aprender a engatinhar e cair, eu não vou saber que ali eu não posso. Claro que é não deixar a criança despencar de um lugar, né? Mas, de todo jeito, isso tem vindo nessa sociedade de cobrança mútua e o tempo todo muito exposto. Então, como eu estou exposta, está todo mundo me observando, está todo mundo me olhando e me avaliando se eu estou fazendo certo ou não, se eu estou fazendo certo. Então, assim, a gente acaba nos impondo a nós mesmos, né, um grau de perfeição inatingível, né, que a gente impede a existência de qualquer coisa que a gente possa chamar de sucesso de verdade, uma vez que nada é suficiente. Nada vai ser suficiente, né? O tempo todo... Oi, pode falar.
Você trouxe esse ponto muito importante da questão da exposição, né? Como que hoje isso faz parte aí do nosso dia a dia, né? Cada vez mais as redes sociais nessa exposição. Então, assim, quase que a gente não tem mais a vida privada e a gente sabe que exatamente essa exposição é que traz esse sentimento aí, né? De não posso errar, eu não posso passar vergonha, né? Assim, tá muito ligada aí essa questão da perfeição, com assim, não posso passar vergonha de jeito nenhum, porque como é que as pessoas vão ver assim, que eu não sou perfeita, ou que eu falhei nisso, que eu não sei fazer isso com perfeição, né? E até as pessoas costumam dizer, né, assim, tem a vida de mentira, né, das redes sociais e a vida de verdade, porque nas redes sociais todo mundo é feliz, todo mundo tá, né, sempre a mil maravilhas, tudo perfeito, e na verdade a gente sabe que não é isso. Mas o que eu acho que é interessante que a gente tem que começar a prestar atenção, assim, por que essa cobrança da sociedade? Por que não a gente, né? Por que a gente não pode ser autêntico com os nossos erros e os nossos acertos, que é isso que é o ser humano, né? A gente é formato, resultado desse equilíbrio, né? Assim, de uma hora um lado melhor, outra hora o lado pior. E na maioria das vezes, né, Marisa, a gente mais erra do que a gente acerta, né? E a gente não pode levar isso, infelizmente, de uma maneira natural. A gente vê na nossa sociedade essa cobrança aí que traz essa dificuldade, né? A Marta escreveu que essa visão do erro e mais leve, mas a cultura do perfeito e do rápido é escravizante. A cobrança é cruel, e é exatamente isso, né? De onde vem essa cobrança? Do individual ou do coletivo? Eu acredito muito que vem dos dois lados. Eu acredito que a gente tem que a gente chama, né, de julgamento de dois lados. Eu me julgo se eu estou sendo bom, se eu estou sendo perfeito, porque se eu não gostar de como eu estou funcionando, a autoestima vai lá para baixo, eu não vou conseguir funcionar. E se o outro também não gostar de mim, eu também perco a confiança, minha autoestima também vai lá para baixo. Então, eu acredito que dos dois lados, nós temos esses dois tipos de cobrança, né, entre a gente. E a ideia de abandonar a necessidade da perfeição, né, que é o que a sociedade cobra, que a gente aprende enquanto uma verdade, parece que eu só vou funcionar se eu for perfeito, o outro vai me avaliar se eu for perfeito. E eu acho que a gente precisa nos reprogramar para sermos corajosos. Todos nós podemos ter ousadia de realizar o impensável, do nosso próprio jeito, né? Então, assim, é muito importante a gente entender que nós vamos errar. Aliás, o erro é a forma de acertar, né? Já disse todo mundo, só que a gente tem uma dificuldade imensa de entender esse erro. Então, a cobrança vem do individual, vem do coletivo, a cobrança vem desde que a gente acorda. Vocês já perceberam que a gente acorda já devendo? Que a gente acorda assim, nossa, hoje eu preciso fazer isso. Nossa, hoje eu tenho que fazer aquilo. Então, peraí, eu nem levantei e eu já estou devendo para a sociedade, já estou devendo tudo que eu tenho que fazer, sabe? Naquela correria. E isso, claro, envolve um monte de sentimentos que a gente coloca ali ao longo né, da nossa vida. Eu falo muito com os meus atletas, Camila, igual você falou aí com os seus, eu também falo muito com os meus o seguinte: vocês não precisam ser perfeitos. Vocês precisam ser funcionais, vocês precisam ser produtivos, vocês precisam ser eficazes, não perfeitos. Que tem uma diferença muito grande, né? Esse culto à perfeição faz com que o atleta, no caso, o atleta, a pessoa, ela não produza 100%, porque ela está preocupada com o resultado, não com o que ela está fazendo naquele momento. E o que acontece? Quando eu busco a perfeição não existe, né? Então, assim, como a perfeição não existe, porque sempre tem uma coisinha aqui, outra ali que poderia melhorar, que eu não sei mais o que. Como a perfeição não existe, o que acontece? Eu busco a perfeição e eu não encontro. Quando eu não encontro, eu fico frustrada. Porque eu não encontrei, eu frustrei, porque eu tinha uma expectativa de encontrar. Aí eu não encontrei, eu frustrei. Quando eu fiquei frustrado,
a minha autoconfiança baixa. Por que a minha Uhum. autoconfiança baixa? Porque eu não consegui aquilo que eu busquei. E aí, quando a minha autoconfiança baixa, eu fico ansioso. Por quê? Porque se eu não conseguir uma vez, pode ser que para frente eu também não consiga. Então vira um ciclo, sabe? É, Que é uma coisa assim assustadora para nós, todos, para nós, não só para os atletas. eu acho que esse é o grande, é uma grande questão das pessoas perfeccionistas e que se a gente for parar para pensar, há uns 10, 15 anos atrás, né, era chique falar, ah, eu sou perfeccionista, porque eu estou sempre buscando o meu melhor. Só que, na verdade, é isso, a perfeição, como você está dizendo, a perfeição é muito diferente do meu melhor, né? Eu sempre falo para as pessoas, a gente tem que buscar o nosso melhor, e para os atletas principalmente, não é o perfeito, é o melhor que você pode ser naquele dia, naquele momento, né? Não tem, a gente não vai achar a perfeição. E aí, a maioria das pessoas, né, que são muito perfeccionistas, ficam tanto nesse ideal, né, que ficam bem longe do real e tá o tempo todo frustrando, né, com a realidade, porque o real é muito diferente do ideal, né? E aí fica nesse ciclo aí a gente vê assim como as pessoas começam, né, a ter dificuldades, a gente vê muito, né, Marisa, no consultório, a questão da procrastinação, né, das pessoas que ficam buscando a perfeição. Então, se eu quero fazer aquele projeto da melhor maneira, então, assim, eu só vou começar aquilo se eu puder fazer, assim, da maneira perfeita. E aí fica buscando a perfeição, que a gente sabe que ela não vai existir, porque a gente vai ter a falha, e aí fica procrastinando, procrastinando, e aí entra nesse ciclo, como você está dizendo, né, assim, eu fico insatisfeito porque eu não consegui fazer o meu projeto, né? E eu queria o ideal, e assim, né? Eu só tenho aqui o meu real. E aí a gente sabe que vai acabando, culminando nos nossos transtornos aí da saúde mental, né? Aí começa, como você diz, que fala para os atletas, né? Que ele tem que ser funcional, que eu costumo dizer para as pessoas falam assim, ah, eu sou muito ansiosa, isso é problema? Eu falei assim, depende, a gente tem que começar a saber assim, isso te atrapalha na funcionalidade da sua vida, né? Isso É. passa a ser disfuncional para você, então se te gera consequência que muda a sua rotina, o seu dia a dia, as suas coisas, aí a gente pode começar a chamar de transtorno, né? Então, a gente vê isso muito dessas pessoas perfeccionistas, né? Que acabam buscando essa perfeição e vivem na frustração, porque a gente não vai encontrar essa perfeição, né? Não, mas Camila, eu enxergo uma outra coisa muito séria na nossa sociedade hoje em dia. Nós Uhum. somos uma sociedade ansiosa. Sim, Entendeu? Existem grandes problemas de ansiedade hoje em dia. E esses grandes problemas de ansiedade muitas vezes vêm de uma autoconfiança baixa, porque eu não consegui atingir aquilo que eu esperava ou que eu achava que os outros esperassem de mim. exato. Que é Entendeu? isso também que eu ia te falar, que assim, que a Marta perguntou, né? Se é a cobrança minha ou do outro, e às vezes a gente tem a cobrança nossa, a cobrança do outro, e às vezes a cobrança que a gente acha ou idealiza que o outro vai ter, né? Porque a gente também gera E expectativa. vai funcionar desse jeito, né? E eu vou buscar outras maneiras de fazer. Então, quando esse erro ele passa a ser positivo, eu acho legal. O problema é quando a gente entende que o erro ele é negativo e ele faz com que a minha autoestima vai lá para baixo. Entendeu? Porque se eu não consigo lidar com esse erro de uma maneira positiva, o erro passa a ser muito maior do que ele é na verdade, né? E se você entender que muitas vezes você tem recursos para lidar com esse erro, né? Será que esse erro foi tão grave assim? Será que causou uma coisa absurda na minha vida ou na vida de outra pessoa? Não, tudo bem, pode acontecer erros assim. Mas aí, né? Mas a gente tem pequenos erros do dia a dia, né? Pequenos Exatamente. erros. E eu acredito muito que a gente precisa aprender a lidar com esses erros que no dia a dia a gente acaba cometendo e entender que muitas vezes a cobrança é muito mais nossa do que do outro. É, é. Às vezes o outro nem está esperando aquilo de você, mas você já se cobra o suficiente para que o outro te avalie positivamente. Eu brinco que nessa vida a gente veio para três coisas desse mundo: ser amado, ser valorizado e ser reconhecido. E
isso gera uma ansiedade, gera uma cobrança nossa para que a gente tenha isso, sabe? É, As pessoas da nossa família, a gente vai errar, as pessoas vão continuar nos amando do mesmo jeito, né? Pode na hora exatamente. não gostar, pode acontecer, mas vai continuar nos amando, né? Posso E, errar? e, e é importante a gente trabalhar, né? E eu costumo trabalhar isso muito com os atletas, né? Principalmente, que é o público maior que eu trabalho, mas com as pessoas também que não são atletas, essa questão, né? O outro vai continuar amando, mas principalmente assim, a gente precisa aprender a se amar apesar dos nossos erros, né? Porque aí, a partir disso, a gente começa a entender também que às vezes até o outro pode achar que aquele erro foi, né, terrível, mas se aquilo para mim eu aprendo a lidar com esse erro e com esse medo, e eu sei que assim, é bola para frente, continua, é só mais um passo da minha grande jornada. Aí as coisas começam a ficar mais leves. E aí, claro, eu começo a trabalhar melhor a minha autoestima, a minha autoconfiança e vou diminuindo a minha ansiedade, né, Mar? Sem dúvida. Agora, todas as vezes que a gente pensa em termos de erro, né, tem o inverso, né, que a gente pensa em termos de erro, você fala assim, ok, tudo bem, o que eu tenho que fazer então, né? Como que eu consigo isso? É ser corajoso, né? Ser corajoso para enfrentar esses momentos de erro que todos nós vamos ter. E aí vai me lembrando aqui, a gente vai conversando, tá me lembrando um monte de coisa, tá me lembrando os pilares da autocompaixão, que tem a ver com a gente entender que a gente é humano, a humanidade comum. Poxa, eu Exato. não sou um super-herói, né? Exatamente. Eu não sou um super-herói de que sou perfeito, que vou dar conta de todos os males do mundo, ou os meus males, os males que acontecem na minha vida, mas eu sou um humano comum, né? E aí eu preciso aprender a entender que a coragem, né, tem tudo a ver com isso. Como que eu vou enfrentar esse mundo tão cheio de novidades que a cada dia muda, que cada momento a gente sabe de uma coisa diferente e que tem uma cobrança diferente, e você acorda, você vai para o trabalho, tem um monte de cobrança lá, e você na sua casa tem um monte de cobrança, e você acaba se cobrando por um monte de situações. Então, assim, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, porque tem uma pergunta. Peraí. Então, É assim, a Ju então, pergunta. Entrou um monte de gente bacana aí. Ó, um beijo para Loló, para a Ju, minha tia Ide, Marcelo, meu primo, minha família tá em peso. A Lu, que o bom, que bom. Célio mandou aqui, ó, show de bola, o Célio Lúcio, grande atleta e hoje treinador lá do Cruzeiro. O Laudiosa também tá aí, o Serjão lá do Minas. Que bom, que bom. Então, a ideia é essa. Como que a gente vai alcançar esse momento mágico, né? Que seria entender entender esse erro e lidar com esse erro de uma maneira que fala, peraí, eu sei que eu errei aqui, mas eu posso melhorar isso para frente. Para chegar lá, é preciso a gente ter perseverança e aceitar a imperfeição. Porque eu acho que Uhum. quando a gente aceita essa imperfeição, essa humanidade comum, a gente entende qual esforço que a gente precisa fazer. Onde está o gap para eu poder fazer o esforço, entendeu? E eu É, acredito muito que todos nós somos capazes de sermos corajosos bastante para conquistar nossos sonhos, sabe? É só a gente acreditar um pouquinho nessa, que a gente vai errar, que todos nós vamos errar, mas que a gente tem a opção de consertar também, de mudar esse caminho. Eu acho que isso é fazendo, né? A gente fala muito, né, Marisa, a questão de trazer essas coisas todas para virar um hábito na nossa vida, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é sempre a gente lembrar assim, respira, né? Porque eu tinha um professor que falava que a respiração era o resgate do sequestro das emoções. É Eu isso. amava essa fala dele, assim. Porque é isso, a emoção vai tomando conta quando a gente erra, e aí vem essa pressão enorme. Eu costumo falar para os atletas assim, que tem a pressão ou o medo que motiva, ou aquele que esmaga, né? Porque é literalmente esmaga, né? Assim, é impressionante como que a pressão, né, quando ela é para o lado negativo, o medo, como que assim, vai transformando aquela jornada num caminho bem pesado, né? Então, eu acho que a primeira coisa a gente tem que lembrar sempre de respirar, porque aí a gente acalma, né? Resgata ali as emoções
e aí a gente consegue começar a pensar exatamente o que está acontecendo. E eu costumo falar assim, gente, registra. A gente escrever é excelente, porque primeiro que fica, né, Marisa? A gente pode voltar e acompanhar aquilo, e a gente organiza quando a gente consegue registrar esses pensamentos e esses sentimentos, né? Então, assim, se a gente está ali, né? Ah, nossa, errei nisso aqui, então, assim, deixa eu escrever aqui o que está acontecendo, que eu vou me organizar, e aí eu vou ver que aquilo nem é daquele tamanho que eu estava achando, né? Porque também tem isso, a gente, né? Quando eu acerto, a gente, né, quase que nem comemora, fica desse Qualifica pequenininho os assim. aspectos positivos, né? E o erro, a gente aumenta, né? Aquela coisa gigante e tal. Na hora que a gente começa a registrar, a gente vê que não é tão assim. E aí a gente começa, né, a ter a coragem para enfrentar meu dia a dia, sabendo que isso vai fazer parte, porque meu dia não vai ser 100% bom né, da hora que eu acordo, porque eu já acordo devendo, como você mesmo disse aqui. Então, assim, eu já acordo na correria, devendo alguma coisa, porque eu tenho que fazer isso, aquilo, outro, né? E vou dormir também devendo, porque eu já penso, hoje eu não fiz isso, ficou para amanhã, mas amanhã eu já tenho isso, essa coisa toda, né? Mas se a gente começa a registrar, eu acho que a gente começa a organizar, porque eu vejo também isso, assim, como que esse dia a dia, essa rotina, né, pesada e correria, e a gente agora também trabalhando de casa fica mais corrida ainda, né, porque a gente perde os Sim. tempos, os deslocamentos, as outras coisas e tal, então fica tudo corrido, né, e aí a gente se perde no meio desse tanto de coisa e fica vendo o lado ruim, os erros e tal, então a gente precisa organizar para poder ver que faz parte, né? E Isso. aí, coragem para enfrentar mais um dia. Amanhã vamos lá com meus erros e meus acertos, né? Com leveza, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou responder a Juliane aqui, que ela pergunta, mas como lidar com essa insegurança que gera ansiedade? Se você entender que você tem recursos para lidar com o que está te gerando ansiedade, tá? Que é o que eu tenho medo que possa acontecer, né? O que me dá medo? Se eu consigo fazer essa leitura, o que me dá medo, eu consigo perceber, a partir desse medo, quais os recursos que eu tenho para lidar com isso. Ok, o que de pior pode vir a acontecer? Então, a Exato. partir do momento que eu começo a desconstruir esse medo do que possa vir a acontecer, e eu entendo que eu tenho recursos para lidar com isso, por exemplo, um atleta, quando vai para uma competição, né, que para ele é muito importante, ou uma sei lá, uma final de campeonato, ou alguma coisa assim que para ele é muito importante, que ele sabe que ele está sendo visto, que ele sabe que muitas vezes ele tem que bater um tempo, dependendo da competição. O que acontece? Se ele percebe que ele tem recursos para lidar com o que possa acontecer ali, né? E que ele vai dar conta porque ele treinou e ele sabe que ele treinou. Então, se ele tiver essa segurança, se nós, se a gente entender na nossa vida, que não somos atletas, né? Mas na nossa vida, se a gente entender o que é que nos dá medo, e se a gente desconstruir esse medo, entendendo quais são os nossos recursos para lidar com aquilo ali, a gente diminui essa insegurança. Acho que eu consegui te responder, né, Juliane? Olha, isso é fundamental, né, Márcia? Que eu costumo dizer assim, vamos lá pensar, quem é o bicho de sete cabeças? Porque, na verdade, é isso. A ansiedade é o medo do que vem na frente que eu não controlo. Sim, Então, eu me sim. preocupo com o que vai acontecer, que eu não sei se eu sei fazer perfeito, né? Vamos aproveitar que nós estamos aqui na perfeição, ou se eu sei fazer, se eu não sei como é que é. Então, é esse medo do que vai acontecer. E aí a gente tem que fazer isso. Eu falo sempre para os atletas, assim, antes das competições. Vamos lá, põe no papel o que pior pode acontecer. Ah, depois que colocou no papel, qual é o pior cenário, as piores coisas que É podem isso. acontecer? Tudo no papel, aí eu vou pensar, e como é que eu vou lidar com isso? Se Exato. acontecer essa tragédia, o que eu faço? Porque aí a gente vê que, na verdade, é isso, a gente lida com tudo, né? Assim, a gente só não lida com a nossa própria morte, porque aí acabou morrendo, aí cada um vai da sua crença para pensar o que acontece, mas até com a morte do outro, a gente também aprende a lidar, né? A gente está aí, a gente tem que ter a resiliência para poder lidar com essas coisas todas. Então,
o importante é isso, a gente se perguntar o que pior pode acontecer e a gente buscar, assim, se acontecer isso, o que que eu vou fazer? E aí isso vai gerando a segurança para a gente, porque a gente sabe assim, não, eu sei lidar, eu estou preparada para o Isso. pior pode Uhum. acontecer, É, né? Porque às vezes numa entrevista de emprego, que eu estou precisando muito desse emprego, né? Assim, estou esperando essa oportunidade, vamos antes pensar assim, não, o que que pode de pior acontecer? E eu vou fazer o que diante disso, né? É assim que a gente vai lidando com a insegurança, com o medo, com as falhas, com a ansiedade, né? Essa é uma das coisas que as ferramentas que a é. gente usa aí para lidar com a ansiedade, né, Mar? Sem dúvida. E o que acontece é que a gente buscando ser perfeito, né, o tempo todo buscando isso e sem errar, muitas vezes a gente precisa fazer escolhas difíceis, né? Eu brinco o seguinte, eu tenho uma paciente que A adora Ju comprar vai sapato. falar, acho que nós respondemos. Acho que a gente respondeu, né, Juliana? A Ju Então, é minha prima também. o que que acontece? Eu tenho uma paciente que ela adora comprar sapato. E a gente trabalhou a dificuldade dela de contar para o marido que compra muito sapato. Então, assim, e aí a questão é lidar com essa dificuldade dela, o problema que ela tem, comprar o sapato, né? E mais ainda, né? Dela mostrar para o marido, olha, eu não sou perfeita, eu compro um monte de sapato, eu descarrego as minhas emoções ou o que for no sapato. Bem, ou então mudar de cidade, né? E a gente sabe que a gente vai ter muitas escolhas difíceis, mudar de país, mudar de emprego, igual você falou, a gente cria isso, e muitas vezes você precisa falar para você mesmo. Quer saber de uma coisa? Eu não vou ser perfeita. Chega de desperdiçar oportunidades, chega de ofuscar, né, o meu próprio brilho, chega de adiar meus sonhos. Né? É hora de parar e de correr atrás da perfeição e começar, em vez disso, a ir atrás da coragem, que é o que a gente combinou, né? Que é o que a gente falou. Não dá para a gente ficar o tempo todo correndo atrás dessa perfeição. Deixa eu ir atrás da coragem, né? E aí, quando você fica sabendo, né, que não se saiu tão bem numa determinada coisa, né, que você fez, ou sei lá, alguma coisa que você fez, você vai precisar de uma dose grande de coragem e de autoestima para arriscar de novo. Essa é a grande questão, porque quando você erra numa determinada coisa, você tem receio de fazer aquilo de novo, ou semelhante, e você vai precisar dessa coragem. Você vai precisar dessa autoestima para você tentar de novo, né? A situação tá pronta. Numa situação, quando você erra, quando você faz uma coisa que você não gostou, que você errou, a situação tá pronta para você ficar triste, né? É. Nossa, e aí começa aquela cobrança, o que que eu fiz? Olha como que eu tô funcionando. Significa que você não é boa naquilo, né? E isso alimenta a falta de coragem. Olha que loucura, né? Como que aí vem os questionamentos, né? Vem as perguntas de avaliação dos outros. O que que o outro vai pensar de mim? Gente, o que eu escuto isso no consultório dos atletas, mas o que que o treinador vai pensar de mim se eu errar? Cara, ele vai pensar, principalmente na base, ele vai pensar que você está em processo de evolução. Eu vejo muito também, eles falam da família, né? Mas assim, como é minha família, como é que eu vou lidar, assim, eu não posso falhar porque tem toda uma expectativa, né, em Sim. cima de mim, né, do meu desempenho e não tem jeito, vai fazer parte, né? A questão é que a gente tem um esforço insano para agradar os outros, né? A vida gira em torno do que os outros pensam e muito pouco em torno do que a gente quer, do É, que a gente precisa, do que a gente acredita de verdade, né? Muitas vezes, e muito menos daquilo que a gente merece. Né? A gente é. fica o tempo todo focando no outro, o que, que o outro vai pensar, o que, que o outro vai fazer. Nossa, eu tenho que fazer isso aqui muito certinho, porque se eu não fizer isso aqui certinho, o outro vai me julgar, o outro vai me avaliar. E a partir do momento que a gente faz isso, o resultado do esforço, a gente fica cansado de tanto fazer esforço para que o outro me avalie bem. Né? Exato. E aí a gente esquece muitas vezes de que a gente também merece, né, olhar para nós e não só ficar olhando para o outro, né? Pode falar. É porque você tocou num ponto também, eu só vou voltar um pouquinho nessa questão
de falhar, né? Diz assim, eu penso, eu não posso falhar, não posso errar, e a gente está falando tanta questão da coragem, que o que que a gente vê? Muitas das vezes, muitas pessoas deixam de tentar alguma coisa para nem correr o risco de errar, nem correr o risco de Que, falhar. que é a Então, tal assim, da eu fico aqui no coragem. meu lugar comum, eu nem almejo alguma coisa melhor para mim, eu vou ficar aqui nesse lugar quase que assim, Isso. escondido aqui, porque aí, assim, aqui eu não falho, né? Assim, eu não acerto, né? Mas o principal eu não falho. Então, eu fico aqui, nesse mais ou menos aqui, e vou levando. E E às não vezes, ouso, né? não ouço, Não ouso. e às vezes deixo de viver coisas super importantes, super gratificantes, né? Que seria aí na vida, né? A Heloísa está falando aqui, ó, o difícil é encarar nossos próprios monstros, que muitas vezes são imaginários. É isso mesmo. Precisamos olhar mais para dentro de nós e não nos importar com a, com a avaliação alheia. Mas esse é um exercício difícil. Sabe o que acontece, Heloísa? Muitas vezes nós somos condicionados a fazer concessões e a nos diminuir para que os outros gostem da gente. Quantas e quantas vezes esses monstros aí, né, que você está colocando, a gente percebe que a gente faz, a gente comete no dia a dia, porque esse monstro muitas vezes dentro da gente ele é muito grande. E quando você vai ver, ele não é tão grande assim para o outro ou para fora. Muitas vezes a gente catastrofiza, a gente aumenta isso. Ó, o Léo Simoni também entrou aqui, nosso atleta lá do Sub-20, lá do Galo. Que legal. Então, acho Você que sabe que... Pode falar. não, acho que a ideia é a gente entender como que a gente vai lidar com esses monstros internos, entender qual é a nossa meta, o que, que a gente espera em cada situação, o que, que eu quero, qual o meu objetivo em cada situação. E tem uma coisa interessante, eu acho que a gente pode criar alguns pontozinhos, como, por exemplo, estabelecer desafios diários à coragem. Né? Já que a gente colocou aqui que a coragem é o oposto, né? Vamos dizer assim, a gente precisa de ter coragem para enfrentar esses monstros, para enfrentar essa perfeição aí que a gente busca o tempo todo. Talvez a gente poderia estabelecer pequenos desafios diários para a gente sair desse condicionamento de que a gente tem que ser perfeito. Ou seja, sai um pouquinho da nossa zona de conforto, que foi isso que você falou. Muitas vezes a gente fica impactado aqui para que o outro não nos avalie mal. E aí a gente deixa de ousar aquilo que a gente quer, de correr atrás dos nossos sonhos, porque a gente vai ter medo de errar. Então, se você sair um pouquinho da sua zona de conforto, um pouquinho por dia, entendeu? O que hoje eu posso fazer que eu vou sair um pouquinho, eu vou buscar um pouquinho de coragem para fazer isso aqui. Então, por exemplo, eu brinco que quem conhece, tem uma live que eu falei um tempo atrás, que teve muitas visualizações, e eu falei que eu tinha vergonha do meu inglês, sabe? Esse negócio virou uma confusão na minha vida, porque todo mundo brinca e fala comigo disso. Eu saí da minha zona de conforto, né? A gente está aqui, quando você está fazendo uma live, quando você está se expondo e você está vulnerável. A gente sai um pouquinho da zona de conforto, né? A gente é corajoso de estar aqui expondo. Então, acho que isso tudo faz parte, né? Eu acho que isso tudo faz parte. Tem outra coisa que eu acho muito importante, Heloísa, aí, nessa pergunta de lidar com os monstros, pedir conselhos a você mesmo. Peça conselhos, eu falo isso muito no consultório, às vezes com os atletas também. Peça conselhos a você mesmo. Como você sai um pouquinho da situação e fala, como você aconselharia um grande amigo seu nessa situação? A Juliana está falando que a pressão sobre o atleta faz ele esquecer de gostar do que ele faz. Sem dúvida, né? Perde muito. Tá coberto de razão, Juliana, tá coberto de razão. Então, assim, muitas vezes, peça conselhos a você mesmo. Como você aconselharia um amigo, um grande amigo nessa mesma situação? Quando você fala isso, você entende? Peraí. Ai, vou espirrar. Não, espirrei não. Você entende que muitas vezes
você fica tanto dentro do problema e buscando a perfeição que você não encontra outros caminhos. Que você não encontra outra maneira de enxergar aquilo ali, de ser corajoso para enfrentar o dia a dia de uma maneira diferente. Né? E aí eu acho que quando você fala isso, como você aconselharia um grande amigo seu numa situação dessa, né? Você faz com que saia daquilo ali e você tenha coragem de enfrentar as situações de maneira diferente. Eu acho que isso é muito importante. A Elo falou e eu lembrei um dia conversando com o meu marido. Eu não sei o que foi que a gente tava falando alguma coisa da terapia. Eu falei, mas isso não é fácil e tal. Aí ele falou, mas a terapia. Eu falei, mas a terapia é onde que eu levo o pior de mim. É, Né? Então, assim, acho que gratas são as pessoas que podem, né, passar por um processo da psicoterapia para poder entrar em contato, né, Elô, com esses monstros internos que a gente tem, porque a gente tem mesmo, né, e a gente aprender a lidar com eles, né, Má, porque sim. a gente não pode deixar a imaginação, né, assim, tomar conta e a gente achar que também a gente é só esse lado do monstro, né? Porque aí a gente fica só lá na insegurança, nessa autoestima lá embaixo, né? E aí não flui, né? E essa coisa do conselho é ótimo. Eu sempre falo isso com os atletas, eu sempre pego assim, quando tá lidando com uma situação ruim, eu sempre tento com eles buscar alguma situação assim que foi boa, né, ou positiva, e falo assim, o que né, fulaninho, né, dessa situação falaria para você hoje aqui, né? Então é importante a gente fazer esse exercício. Porque é igual que acontece quando a gente anota, quando a gente registra, que a gente parece que sai um pouquinho e a gente consegue ver mais claro e organizar melhor, né? Essa ideia também desse conselho para um amigo é ótimo. Funciona muito, né, Marca? Funciona, A gente funciona. olha com outro olhar, né? E aí, às vezes, um olhar que julga menos, né? Porque, Sim, como você disse aqui, e algumas pessoas também falaram, assim, a gente é condicionado a ter esse olhar julgador, né, das sim. pessoas, das situações, né, para o outro e para a gente. Algumas pessoas julgam mais, né, a si mesmo, outros julgam mais o outros, mas o dedinho está sempre apontado ali, né? A gente costuma falar, né, que assim, vamos, ao invés de julgar né, tanto, vamos se ajudar um pouco mais, né? Porque a gente, ao invés de julgar, a gente poderia acolher mais uns aos outros, né? O atleta tem muito medo de como que ele vai ser julgado pelo técnico, né? Pelos colegas, pela mídia, pelo Pelo patrocinador, diretor, pelo pelo presidente. diretor, exatamente. Então, quer dizer, é uma pressão muito grande em cima, né? E a gente sabe, né, o quanto isso é difícil. Muitas vezes eu falo assim com os atletas assim, vamos fazer um exercício? Drama versus bom senso. Vamos lá. Muitas vezes a gente busca esse perfeccionismo e a gente lida com o erro de uma maneira. Será que você não está fazendo um drama muito grande em cima do erro que você acha que cometeu, da maneira como você acha que cometeu? Será? E eu acho que a pessoa, né, quando ela busca essa perfeição, qualquer erro vira realmente um drama. Né? E a gente se cobra e fica com aquilo na cabeça e não sai, fica ruminando aquele erro de uma maneira até muito agressiva com a gente mesmo, e às vezes de uma maneira que eu nem falaria com outra, eu falo comigo mesmo, né? Fico brigando comigo o tempo todo. Às vezes, tá vendo? Eu sou ruim mesmo, eu não sirvo para isso, eu não sei fazer isso, né? E aí, às vezes, eu falo com ele, vamos usar então uma balança do drama versus o bom senso? Vamos ver o que é bom senso aqui, né? Aonde que a gente pode aplicar isso dessa maneira tão dura que você está sendo com você? Será que você não está fazendo uma catástrofe, né? Uma tempestade num copo d'água? E aí, às vezes, eu falo muito com os atletas assim: errou, tudo bem, errou no jogo, errou no campeonato, né? Eu não conheço um atleta que nunca errou. Não conheço. É, não tem, gente. E Não aí, o que existe uma acontece na pessoa que não segunda-feira, quer. depois de um jogo que você errou? Você vai treinar. Vai treinar para consertar muitas vezes aquilo que você fez. Ou na nossa vida. O que acontece quando a gente erra? Né?
poxa, a gente tem que correr atrás do que dá para consertar. O que não dá, aconteceu. Né? Outro dia, com esse negócio da pandemia, vou contar para vocês o que eu fiz. Eu fui ao banco e eu já tinha colocado o dedo lá várias vezes naquele negocinho onde todo mundo coloca o dedo de leitor, sabe? E depois a folha não passava, e aí eu coloquei no dedo, na língua. Entendeu? O mesmo dedo que eu tinha ido várias vezes lá. Cheguei aqui em casa péssima. Falei, peguei Covid. Peguei Covid. Não é porque eu coloquei o dedo lá onde um tanto de gente coloca e depois coloquei na língua para poder passar a folha de tanto de coisa que eu tinha que pagar. Aí eu falei, nossa, e aí eu fiquei péssima, peguei Covid, que horror, o banco, um lugar onde todo mundo faz isso. Aí meu marido falou, oi, já aconteceu. Você não pode voltar o dedo lá e aconteceu, pronto, acabou. Então, a partir do momento que aconteceu, como que eu lido com isso? Se eu errei, se eu cometi um erro, se eu fiz qualquer coisa, como que eu vou lidar com isso? Né? Então, ele falou, espera 3 dias para ver se você vai ter sintoma. Mas ainda bem, não tive, eu acho que dei sorte, acho, né? Sofri muito ali na história. Mas por aí, a gente faz isso no dia a dia, a gente comete, tipo, né, erros, e como que a gente vai lidar com isso? A partir daí, a gente cria estratégias de como funcionar. Importante isso que você falou, né? Quando você chega em casa, né, e fala com o Zé o que aconteceu e ele vai lá e te tranquiliza, assim, como que é importante a gente ter essa coragem para compartilhar, às vezes, a nossa falha, o nosso erro, que aí ameniza, a gente vê, na verdade, que talvez nem tenha sido tão grande assim, né? Acho que é a Tânia que colocou aqui que ela consegue, não sei se é Tânia, eu não tô conseguindo falar aqui. Tânia Duarte. Ela colocou que ela consegue aconselhar o amigo, mas aplicar na própria vida dela é difícil. Ô, Tânia, sabe o que acontece? É um exercício. Porque a gente é condicionado por essa sociedade a ser o tempo todo perfeito, o tempo todo fazer tudo certinho. Isso já vem, já está nas nossas cobranças, entendeu? Já está bem no nosso hábito. Então, isso de aconselhar um amigo e não conseguir aplicar na própria vida é um exercício que você tem que fazer com você também. Que eu brinquei lá no início, que seria reprogramar, né? Para que a gente fosse mais corajoso e tudo. E, na verdade, é um exercício que a gente tem que fazer. É difícil, não é fácil, tá? Hoje em dia, se eu for pensar assim, a maioria dos muitos pacientes meus, muitos pacientes têm uma dificuldade de cobrança, sabe? De correr atrás, de o tempo todo estar fazendo tudo certinho, para que nada aconteça. Então, assim, o processo é de mostrar que não vai acontecer uma catástrofe, entendeu? Não vai vir uma chuva levar sua casa, entendeu? Desmoronar, né? Claro, pode acontecer isso, mas não numa situação que muitas vezes no dia a dia a gente se impõe. Então, é desconstruir isso conosco mesmo, tá? Eu concordo com você. É difícil. Eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, que a gente deve sempre fazer o exercício da autorreflexão, né? A gente deve olhar para dentro e buscar entender quem a gente é, quais são as nossas características, né? Então, assim, por exemplo, eu não consigo aplicar para mim aquilo que eu falo para o outro, eu tenho que me questionar, por que eu não consigo fazer isso, né? A gente vive isso muito com os nossos clientes, pacientes, atletas, né, Marisa? Porque, assim, a gente fica nesse lugar aqui de, às vezes, estar ali auxiliando no processo do outro e, às vezes, a gente não consegue, num determinado momento, auxiliar no nosso próprio processo. Então, a gente se questiona muito. Com a gente é muito comum disso acontecer. Por que que com o outro eu consigo, né, fazer ali o trabalho que proporciona que ele busque essa melhoria que ele está buscando e eu não consigo fazer para mim mesma, né? Então, a gente tem que refletir, a gente tem que se questionar, né? Mas não se questionar dessa maneira como a gente está dizendo, né? Com essa pressão esmagadora, né? Questionar, não é questionar querendo se julgar, se culpar. É um questionar querendo entender para que aquilo possa, né, me ajudar para andar para frente, para olhar para frente. O problema é que é isso.
Quando a gente olha para a gente mesma, a gente já quer olhar com a gente com 300 marretas, né? Para poder É, assim, bater na gente e eu fiz errado e sentir culpado e tal. E não é esse o exercício, é a gente entender qual que é o nosso mecanismo, a nossa forma de fazer, de lidar, de pensar, né, ali, de entender aquele processo, né? Então é muito é, importante o exercício da autorreflexão, né? sem dúvida. E tem uma coisa muito importante, viu, Tânia? Quando você conseguir fazer isso, quando você desconstruir essa questão de não errar, dessa cobrança toda que a gente tem com a gente mesmo, você vai sentir uma sensação muito boa de gratidão e de empoderamento, sensação de poder. Cara, eu consegui, sabe? Eu consegui me desvencilhar disso aqui. Então a sensação é muito boa, muito boa. Eu trouxe um livro aqui que eu estava lendo há pouco tempo atrás, que ele chama Garra, O Poder da Paixão e da Perseverança. E a autora, que chama Angela Duckworth, não sei, ela fala o seguinte, vou ter que ler, porque é um pedacinho aqui, que fala o seguinte: ela identificou a coragem de aceitar feedbacks como um dos 4 fatores cruciais para desenvolver garra. Quem tem garra passa o tempo todo tentando melhorar. Por isso, pergunta, como eu me saí? Angela destaca o exemplo de grandes atletas. Pense em alguém como Michael Jordan ou Michael Phelps. Como eles se tornaram tão bons? Primeiro, se concentraram totalmente em uma coisa que queriam aprimorar. E então treinaram e treinaram com 100% de foco. Mas o outro fator-chave é que eles solicitaram feedback. Tiveram a coragem de admitir o fato de não serem perfeitos, de perguntar onde e como não foram tão bem, de modo que pudessem se aperfeiçoar e melhorar. Viviam sempre no limite de suas habilidades, e isso era o que os motivava. Então, eu acho que a gente pode aplicar isso na nossa vida, né? Ou seja, vamos pedir feedback. A gente tem um medo de feedback. O dia que no consultório a cognitiva pede feedback, né? No final da sessão, eu tinha um medo no início de pedir o feedback do paciente. Tipo assim, o que ele vai falar dessa sessão, né? O que ele vai falar de mim? E eu aprendi que é uma troca tão rica e que eu não posso deixar esse paciente sair do consultório sem a gente fazer essa troca final, que é como que foi a sessão, você gostou? O que você aprendeu? Como que eu fui na sessão? Você acha que eu te entendi perfeitamente? Oh, legal. Então, sim, isso é de uma riqueza muito grande dentro da nossa vida se a gente aprender, né, a pedir feedbacks do que a gente fez ou do que a gente errou, por que o outro não gostou, ao invés de achar que o outro não gostou e por isso ele não vai me valorizar ou não vai me reconhecer ou não vai me amar, né? Não, por que foi? Onde que eu posso mudar? O que eu posso melhorar? Né? No dia seguinte. Eu acho que... Desculpa, Mar. Não, pode falar. Vou terminar. A Elo até falou do Cristiano Ronaldo aqui, que ele também encaixa no texto, e é isso mesmo, é total. Eu vejo essa questão do feedback, assim, é fundamental, a gente tem que fazer mesmo esse exercício, mas eu também vejo o outro lado, que a gente tem tanto medo, assim, do feedback, muitas pessoas, eu até falei, gente, mas eu não tenho, não, mas, assim, porque eu aprendi, né, que eu não devo ter, que a gente tem que sempre buscar a melhorar. Mas eu vejo muitas pessoas com receio, porque também muitas pessoas, na hora de dar o feedback, né, aproveita e fala que o povo usa, né, assim, o feedback, né, que é assim, aproveita a oportunidade para poder dar uma ferrada com a pessoa. Então, assim, não tem cuidado na hora de dar esse retorno, né, de cuidar de, assim, se a pessoa tá ali buscando aquela informação, ela está ali, né, vulnerável, né, aberta para poder escutar. A gente não deve aproveitar dessa situação e espizinhar a pessoa, né? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado na hora de ter um feedback, da gente não trazer julgamento, né? Sim. E isso é uma coisa muito comum, porque assim, às vezes eu vou dar um feedback para a pessoa, eu estou trazendo o que eu acho, o que eu acho não importa nesse feedback. Eu tenho que lidar com os fatos do que ali, as situações que podem melhorar ou não, né? Então, assim, eu acho que é os dois lados, né, que a gente tem que
exercitar de pedir o feedback e a gente tem que exercitar de ajudar com que as pessoas deem esse feedback de uma maneira mais cuidadosa e que seja realmente um feedback construtivo para aquela pessoa que está recebendo, né? Então, acho que é importante essa coisa. Eu tinha até lá no Minas eu fiz isso com muitos treinadores, assim, que tem uma ferramenta, né, que ensina todos os passos, assim, de um Sim. feedback construtivo. Uhum. Então, assim, eu trabalhava isso muito com os treinadores para eles fazerem isso com os atletas, porque faz toda a diferença a hora da gente dar um retorno para alguma pessoa sobre, seja os pontos bons ou os pontos que precisam ser melhorados ou aprimorados, né? Se a gente tem um cuidado, se a gente não traz o julgamento, se a gente fala aquilo ali, né, de coração aberto, faz toda a diferença na vida das pessoas. Então, acho que é esse exercício. A gente tem que exercitar de pedir e influenciar, e, né, e assim, que as pessoas possam pedir, mas a gente também tem que trabalhar para que as pessoas possam dar com mais amor, mais cuidado, mais empatia, né, na hora E, do feedback, né? a gente já está finalizando, Camila, né, o nosso horário. Nós duas falamos muito, né? A gente sabe. Gente, passou tão rápido que eu nem vi. Marta escreveu mais aqui, um recadinho, Heloísa também. Eu só quero deixar aqui uma mensagem que lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde tem grandes, né, empresas, né, inovadoras, ninguém leva a sério se a empresa não errar no início. Porque eles sabem que o caminho para o acerto está no erro. Né? Então, assim, a gente sabe disso, todo mundo sabe disso. E por que a gente tem tanta dificuldade de lidar com esse erro se a gente sabe que se eu errei aqui, eu não vou por esse caminho? Eu sei que da próxima vez eu tenho que... Só que a gente acredita pelas nossas ansiedades que não vão ter próxima vez. Como não vai ter próxima vez? Claro que vai ter próxima vez. Tá? E a gente vai ter muitas oportunidades na vida, mas a gente foca e fixa bem no nosso erro. Né? E o tempo todo fica aquele erro martelando. Peraí, vamos enxergar isso enquanto uma construção. Nós somos seres em construção, né? O tempo todo, né? Então, Camila, só não erra quem não faz, é isso mesmo. Né? Exatamente. Quer deixar seu recadinho, né? Para a gente Uma... poder ir terminando. Oh, eu quero te agradecer pelo convite, foi muito legal, assim, né? O tempo passou rápido, porque esse é um assunto, assim, que a gente ficaria aqui horas, e nós duas a gente fica horas mesmo, né, de qualquer assunto. Mas, assim, é um assunto importante, e o recado, eu acho que, como eu disse, né, a gente tem que respirar mais, registrar mais, refletir mais sobre a gente mesmo e exercitar assim a gratidão, a empatia, a autoaceitação, né? Porque somos seres em constante construção. E ainda bem, né, gente? Porque a gente olha para trás e fala assim, nossa, mas como é que eu fui daquele jeito? Para que eu fazia aquilo, né? Ainda bem que a gente pode construir, mudar e ser melhor, né? E assim, não é ser perfeito, é ser melhor do que eu posso ser, né? Não do que fulano, beltrano. Não, sou eu, quero ser melhor amanhã. Eu falo sempre com os atletas, eles têm que trabalhar assim, ó, hoje você tem que ser melhor do que foi ontem, pior do que você vai ser amanhã. Eu acho que é assim que a gente tem que fazer. Mas tudo isso a gente só consegue fazer com muito amor e empatia. É isso mesmo. Muito obrigada, Camila. Te agradeço muito. Mônica também. Mônica é atleta do tiro com arco, né? Fantástica atleta também. E eu vou finalizar. Muito obrigada, Camila, por aceitar o convite, por a gente estar aqui batendo esse papo. Só tenho a te agradecer. Mariana, adorei o tema, parabéns. Muito obrigada, Heloísa, Mariana. Agradecer a todo mundo que ficou aí, Todo né, Mar? mundo. Obrigada, pessoal, por nos prestigiar. Isso, só tenho a agradecer a vocês. E a live depois fica salva no YouTube, tá? Vai para o YouTube também. A Vivi, atleta de tênis. Obrigado, Virgínia. Muito obrigada. E eu vou falar com vocês o seguinte: cometa mais erros, viva sem medo, com ousadia, sejam corajosas diante dessa vida tão cheia, né, de empecilhos, de adversidades que acontecem no nosso dia a dia. Muito obrigada a vocês, uma boa noite
e que a gente fiquem bem, se cuidem e fiquem bem, tá bom? Um beijo para todos. Beijo, Camila. Beijo, pessoal. Beijo, Má. Obrigada. Coragem. Coragem.